O que que você foi aprendendo, se a gente conseguir entrar nessa vertente? Por exemplo, quando você faliu, com certeza você tirou grandes ensinamentos que você usa no dia Muito, de hoje. Tem muito. algum aí que você consegue lembrar que você, putz, isso daqui eu aprendi, não vou errar de novo. Só pro pessoal. Bom, Que às vezes tem muita gente que tá ouvindo e talvez passou por isso, tá passando por isso. Que a pandemia, infelizmente, tem o lado bom e o lado ruim pra muita gente, né? uma coisa que eu aprendi é que dinheiro não aceita desaforo. Mais vale quem poupa do que quem gasta. Não adianta, a gente não mede o sucesso da pessoa pelo que ela ganha, sim pelo que ela consegue poupar, ou guardar ou investir. Isso. Então, uma coisa que eu aprendi, teve épocas que eu ganhava muito bem e quando eu quebrei, que eu tive que recomeçar, nós fizemos também uma outra política lá atrás, antes de 2010, de pagar as coisas, comprar, ter dinheiro para depois comprar, não fazer loucuras, né? E a gente aplica hoje isso. Por exemplo, a gente sabe que tem condições de fazer algumas coisas hoje que eu espero, né? A gente segura um pouco para não ficar... Não fazer na loucura, fazer ali com o pé no chão, que nem você Não comentou. adianta ostentar e depois... Eu costumo falar que o dinheiro, enquanto eu não termino a obra lá de entregar, não é meu, é do meu cliente. Eu costumo prezar muito isso. Então a gente faz dessa forma, tem dado muito certo, né? E da fase que você foi vendedor, assim, que você falou que teve uma experiência boa e outras ruins, né? O que que teve, assim, de positivo que você conseguiu filtrar desse mercado? Porque você aprendeu com o mercado, né? Você não é um cara que vem, sei lá, de família, que era desse nicho. Você foi aprendendo trabalhando nesse mercado. Aquele ditado, né? A gente erra e aprende. Se persistir no erro, não dá. Mas se a gente conseguir aprender com o erro dos outros, é melhor ainda. Ah, isso daí é a né? melhor aula que tem, né? Então, o que que eu aprendi? Eu tinha uma empresa onde a gente tecnicamente aprendia muita coisa, porém o dono acha que só ele está certo, só ele tem razão. E cliente, não que o cliente tenha que ter razão em tudo, mas a gente tem que dar um valor pela opinião dele ou pela dificuldade dele. Então a gente costuma trabalhar isso. Na outra empresa eu já aprendi o contrário, né? O cara já pagou, ele que se vire lá, quando eu puder eu faço. Nossa, E, era assim. era mais largada, eu uso dizer assim, nessa parte. Aí era uma empresa antiga na cidade que acabou depois parando, né? Faliu. Caramba. E a gente sabia que ia dar nisso, às vezes porque de pai passa para filho, entre essas coisas que o mercado aí no mundo sabe disso. A gente tem exemplos grandes aqui em Sorocaba, em São Paulo, de empresas que passam de uma geração para outra e acaba não fluindo. E às vezes por causa da política, né? Ou porque a pessoa quer crescer demais, né? Porque... Ou talvez não tenha um método também, né? Porque às vezes ficou, sei lá, pro filho, e o filho fica, e pra onde que eu vou agora, né? Você vê, a gente tem ambição de conquistar as coisas, mas não ganância. Sim. Então a gente tem que saber dividir as coisas, correr atrás. Eu prezo muito qualidade. Eu costumo falar para o meu cliente, a gente trabalha com obras. Obras tem surpresas. Obras têm surpresas. Eu dependo de 5, 6 profissionais para eu chegar a ponto de eu trabalhar. Por quê? Eu dependo do engenheiro, eu dependo do pedreiro, eu dependo do cara do gesso, da pedra, e tem que estar tudo colocado de uma forma correta para ter garantir qualidade do meu produto. Mesmo assim, a gente procura trabalhar de uma forma... eu visito obra, eu tenho uma pessoa que faz visitas em obras e eu cobro o tempo todo dele. Eu falo para ele, você não precisa entender tecnicamente tudo, você tem que se colocar como um cliente, você vai ver a peça lá se está realmente de acordo. A gente trabalha com... hoje a Lusitana tem aproximadamente 50 funcionários. Caramba. Então, para uma empresa, no nosso tempo de trabalho, é um crescimento legal. Só que a gente tem que estar sempre orientando, a gente faz reuniões semanais com os funcionários, com cada departamento. A gente faz reunião tanto com os vendedores, quanto com os instaladores, quanto com os montadores. Então, a gente tem uma sequência, né? Entendi. E procurando sempre a qualidade. E na sua época de vendedor, assim, né? Voltando para essa parte aí. Para você, o que foi o seu diferencial? Porque a gente estava comentando aqui que você começou vendendo para outras lojas e depois você partiu
para vender e terceirizar a parte de mão de obra. Sim. E que para você, o que foi o diferencial para o cliente, os clientes irem até você? Principal, no meu ponto de vista, não é honestidade. Honestidade, falar que eu sou honesto, vote em mim porque eu sou honesto. Isso aí não tem. É realmente reconhecer se tiver alguma coisa errada, ir lá e corrigir. Eu deixo bem claro para os nossos consultores, falo para o meu gerente de vendas que eu gostaria que quando eu fui gerente, que eu tivesse uma função dessa forma. Olhar no olho do cliente e falar, eu vou fazer tal coisa dessa forma e realmente acontecer. Quando o cliente vai na nossa fábrica, ele se sente bem lá dentro. O clima é bom. A gente tem uma áurea, né? uma egrégora boa, onde a gente mostra para o cliente que é a sinceridade. Eu tenho certeza, eu falo para os nossos consultores, para os nossos vendedores, traga o cliente na fábrica aqui que a gente fecha negócio. Dificilmente escapa. Não porque é bom de papo para vender, porque vender, eu não vejo dificuldade de vender. O difícil é você realmente cumprir com tudo que você combina na hora da venda. Sim. E é isso aí, na eu verdade, acho que... esse atendimento próximo, né? O diferencial, você perguntou, o que acontece com o diferencial? Pós-venda, a gente trabalha com indicações. Mercado de construção, todo mundo trabalha com indicações. Você pode fazer, eu posso colocar um artista fazendo uma propaganda, mas o vizinho lá está construindo, viu lá uma placa da Lusitana, pergunta para o cara, se ele falar não compre porque não é legal, não tem quem faça ele comprar. Então a gente tem que trabalhar, não que eu esconda aqui, que às vezes tem problemas, alguma coisa, que a gente fica em cima de todos eles. Né? Então, qualquer Você coisa... não dá costa pro problema, né? De maneira alguma. E assim, a gente tem vários, né? A gente tá hoje, o episódio... É 104, Thiago? Né? 104. E assim, a histórico é esse. Obra, existe problemas, porque assim, é uma mão de obra muito artesanal em tudo, né? Então, bem colocado, o nosso é bem artesanal. Se alguém chegar pra mim e falar assim, minha obra nunca teve problema, eu falei, caramba, mentira. Você tá benzinho, você tá bem na vida, cara. Porque assim, não tem como. Até a colocação de um gesso, existe X maneiras de se colocar. O gesso, tecnicamente, o gesso era pra ser o mais exato possível dentro de uma construção normal, né? Então você começa a analisar, você fala, caramba, como que pode, né? Toda mão de obra que passa por uma obra, ela tá suscetível a ter problemas, né? E pra gente é um elástico, né? Puxa de um lado, puxa de outro. O cliente quer de um jeito, o pedreiro fez de outro, entra esquadrias. Eu sou uma das últimas empresas que entra numa obra. Às vezes você já pega um cliente você cansado tá na fase já. De acabamento, né? E às vezes o dinheiro tá curto. Dinheiro tá curto, o cliente às vezes já perdeu um pouco a paciência com alguns erros que teve. Eu não fico culpando. Tá curto já. Às vezes o cliente liga querendo transferir algum problema que ele tem pra gente. Eu não vou pegar o problema que ele está transferindo, mas eu vou ver o que eu posso ajudar ele sem eu prejudicar a nossa empresa. Então eu mostro, né? Claro. Eu costumo dizer que para a maioria dos problemas, o começo é conversar. Entender qual que é o problema, né? E tem muita gente que não. Começou a conversar ali, já, nossa, começa a discutir já. Não, muitas vezes está no nosso alcance resolver. E tem coisa que não, mas se a gente ouvir e conseguir explicar, o passo inicial é ouvir, né? Teve uma ocasião que um vendedor pegou o telefone, ele era o cliente que estava ligando, ele já achou que era alguma reclamação, alguma coisa, talvez porque ele, em outras empresas, talvez fosse dessa forma, porque eu trabalhei em lugar que era assim, e ele... Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei, agora você atende, pergunta o que ele quer, que eu tô aqui do seu lado, pode ficar tranquilo. E se eu não estiver do seu lado, pode atender sempre. Fico receoso. Porque você, às vezes a pessoa fica, eu não sei o que, porque eu prometo isso. Não tem que prometer nada, você só tem que falar que vai fazer, a gente dá uma previsão. E também, se não conseguir por algum motivo, eu já tive problema de caminhão que bateu o vidro na árvore, quebrou o vidro. Nossa. Na hora da entrega. Tem que ligar para o cliente e explicar o que aconteceu. Acontece isso? Acontece. Já houve problema na hora de montar uma peça, quebra alguma coisa, a gente chega e explica
A partir do momento que você se justifica para o cliente, né, você não vai ficar inventando 50 histórias, você vai explicar. O problema é os contadores de história, Exatamente, não tem, a gente explica. É uma exceção. Pode dar real, casos pontuais. Sim. Em média, não. Em média, eu tenho uma programação onde a gente trabalha efetivamente para que isso aí ocorra, que não tenha problema. Sim. Às vezes o problema vem para a gente, né? A obra, às vezes, não consegue instalar todas as peças, porque o pedreiro teve que mexer ali, o pintor está mexendo ali. Caramba. Às vezes, foge um pouco o cronograma. Foge um pouco, foge muito. As pessoas, às vezes, não fazem as coisas no cronograma e quer que a gente antecipe alguma coisa. Sim. Mas eu não vejo isso aí como um problema. Às vezes a minha esposa pergunta, né? Porque a preocupação é tão grande que, às vezes, meia-noite, 1h da manhã, do nada... Viu? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? E a gente vai conversando. É uma preocupação e eu falo para ela... Segue natural, porque eu sei o que a gente vai fazer. Então, não tenho preocupação. Eu me preocupo, sim, em fazer, mas não ficar antecipando qualquer coisa. Hoje, inclusive, é engraçado você falar sobre isso daí. Hoje a gente tava conversando com o Rafael, inclusive, que é parceiro meu lá da obra. E ele falou, caramba, hoje eu mal dormi. Daí eu falei, o que tá acontecendo, né? Eu perguntei pra ele. Putz, é preocupação de não sei o que lá... E daí eu falei, caramba, cara, já aconteceu de eu perder sono. Mas obra, se você não tiver preparado para ter problema, putz, você nunca vai dormir. Preocupar, o nome diz, né? Pré-ocupar. Você já fica ocupado antes do momento, não, que a gente não tem que tomar decisões, né? E também, atitudes. O que a gente tava conversando, não é também fazer de conta que nada tá acontecendo. E a gente entrou numa solução que muitos dos problemas a gente resolveu durante a madrugada. Eu falei, putz, 90% eu tô lá pensando, né, em outra coisa, né? Aí acordo na noite, caramba, eu poderia fazer desse jeito o projeto, poderia fazer uma solução assim, assim, assado. E caramba, às vezes o problema é que você tá tão cansado para perceber as soluções que você fica, o problema vai aumentando. Na verdade, logo que a gente começou, era menos clientes, foi aumentando. Aí, às vezes, minha esposa, ela se preocupa muito. Sim. Aí, às vezes, ela pergunta, viu, mas você não fica estressado, não com erros, mas com agitação, com muita coisa? Eu falei, pelo contrário, eu adoro o que eu estou fazendo. Né? Quando a gente trabalhava de empregado numa firma, você ficava olhando no relógio, parece que não passava a hora. Quando a gente trabalha no que a gente gosta, assim, a coisa vai indo assim, e às vezes eu tô num fim de semana, eu quero que chegue logo a segunda-feira, porque eu tenho coisas que eu preciso fazer.